Tem um momento específico, que quase todo mundo já viveu, e quase ninguém consegue nomear com precisão. Você está numa conversa comum. Num dia comum, e de repente alguém fala algo simples. Uma frase curta, um olhar, um tom de voz. E algo dentro de você trava. Não de tristeza, não de raiva, de uma forma mais estranha. Como se uma porta que você nem sabia que existia tivesse se fechado por dentro. Automaticamente, antes mesmo de você ter decidido fechá-la, você continua a conversa. Sorri na hora certa. Responde no tom adequado. Parece que nada aconteceu. E de certa forma, nada aconteceu mesmo. Pelo menos não para quem estava do outro lado. Mas, por dentro, alguma coisa se moveu sem avisar. E depois você fica pensando naquele momento enquanto escova os dentes, enquanto dirige. Enquanto tenta dormir, sem entender direito o que foi. Sem conseguir explicar nem para você mesmo por que aquela frase te afetou tanto. Ou por que você se fechou daquela forma, ou por que precisou de 2 dias para conseguir responder a mensagem de alguém que você gosta. Isso tem um nome, não um diagnóstico clínico, não um rótulo de manual. Mas um processo que começa antes de você ter memória de ter escolhido qualquer coisa. A maioria das pessoas cresceu num ambiente onde a emoção era perigosa de alguma forma, não necessariamente num ambiente violento. Não precisou ter um trauma visível. Aquele tipo de coisa que aparece em filme que você consegue apontar com o dedo dizendo: foi aí que tudo começou. Para muita gente foi algo mais silencioso. Um pai que ficava seco quando você chorava. Uma mãe que ficava sobrecarregada quando você pedia atenção. Uma casa onde o humor mudava sem aviso e você aprendia a ler sinais antes de existir palavra para o que estava aprendendo. Um lugar onde a sua alegria atrapalhava, ou onde a sua dor era inconveniente. Ou onde você percebeu muito cedo que era mais seguro ser pequeno do que ser verdadeiro. Nesse cenário, o cérebro de uma criança faz exatamente o que foi construído para fazer. Adapta, com uma eficiência que é quase cruel. Ele começa a mapear o que é seguro sentir e o que é melhor esconder. Começa a construir distância entre a experiência vivida e a expressão daquela experiência. Começa a produzir, de forma completamente automática, uma versão de você que consegue existir naquele ambiente sem colocar a si mesmo em risco. Não é fraqueza, é engenharia de sobrevivência. O problema é que essa engenharia não tem prazo de validade. Ela não se encerra quando a ameaça passa. Ela não desaparece quando você cresce, quando você sai de casa. Quando você constrói uma vida completamente diferente, porque ela não foi construída no consciente, foi construída no corpo, nos reflexos. Na forma como o seu sistema nervoso aprendeu a interpretar o mundo. E aí você chega na vida adulta carregando um sistema de proteção que foi projetado para uma guerra que já acabou. Existe uma pesquisa fascinante e perturbadora que examinou padrões de ativação cerebral em pessoas durante sessões de terapia. O que os neurocientistas encontraram não foi dano, não foi patologia, foi algo que eles descreveram como supressão ativa. Regiões do cérebro ligadas à memória emocional, à empatia, à conexão afetiva, simplesmente ficavam quietas enquanto a pessoa falava sobre as próprias experiências. Não porque eram incapazes de ativar, mas porque tinham aprendido a não ativar. Era como se o cérebro tivesse construído uma rota alternativa, uma forma de processar a informação sem precisar passar pelo que dói. Você consegue falar sobre o abandono, sem sentir o abandono. Você consegue descrever a solidão sem que a solidão te alcance de verdade. Você consegue analisar a própria história com a clareza fria de quem está lendo um relatório sobre outra pessoa. Parece funcional. E por muito tempo, é. Mas o que esses estudos também mostraram é que essa supressão não é seletiva. Quando o cérebro aprende a bloquear o que dói, ele também embota o que alegra. A mesma barreira que te protege da angústia também te mantém do lado de fora da própria alegria. Não é que você para de sentir. É que tudo começa a chegar filtrado, amortecido, como se houvesse uma camada de vidro entre você e a sua própria vida. E aí você para de entender por que as coisas boas não chegam a ser tão boas quanto deveriam. Pensa no que acontece com o isolamento. Para a maioria das pessoas que desenvolveu esse padrão, o isolamento não foi uma escolha filosófica. Não foi uma reflexão sobre introversão, sobre preferências, sobre o tipo de vida que queriam construir. Foi a conclusão lógica de um sistema que aprendeu que proximidade é risco, quando você tinha 4, 5, 6 anos. E as pessoas que deveriam ser seguras não eram,
de formas grandes ou pequenas. O seu sistema nervoso registrou essa equação. Aproximar-se de alguém abre espaço para ser ferido. A solução mais eficiente é criar distância, não dramaticamente. Não de forma que gere conflito. Porque conflito também é perigoso, mas de formas sutis. Estar na sala sem estar presente. Ouvir sem realmente ouvir. Dar sem se expor. Construir relações que têm uma temperatura controlada e nunca sobem além disso. Você se torna alguém que é difícil de conhecer de verdade, não porque seja frio, mas porque construiu competência para parecer acessível, enquanto mantém a distância necessária. Você aprende a ser interessante sem ser vulnerável, a ser presente sem ser alcançável, a cuidar dos outros de uma forma que nunca exige que você receba cuidado de volta, e com o tempo, isso começa a parecer personalidade. A autossuficiência parece maturidade, o desapego parece sabedoria, a frieza parece estabilidade emocional. E talvez sejam, parcialmente, porque o que está dentro de nós raramente é simples ou unidimensional. Mas quando essas características não são escolhas conscientes, quando não existia alternativa, porque o sistema nervoso não tinha aprendido que havia alternativa. Chamá-las de personalidade é como chamar de estilo pessoal a armadura que alguém usou para atravessar um campo minado. A armadura fez sentido. A armadura salvou. Mas você já saiu do campo minado. E ainda está carregando o peso dela. Há algo específico que acontece com a memória quando o congelamento é profundo. Não é amnésia. Você lembra dos eventos. Lembra das cenas. Dos lugares, das falas, mas elas chegam como fotografias, sem a temperatura de quando foram tiradas. Como notas de um diário escrito pela perspectiva de alguém que não era bem você, a informação está lá, intacta. Mas a experiência vivida dentro daquele momento. O peso daquilo. O cheiro. O medo. A solidão específica daquele instante foi cortada do que você consegue acessar agora. Isso é uma das formas mais refinadas de proteção que o sistema nervoso humano desenvolveu. E é também um dos motivos pelos quais tantas pessoas conseguem falar sobre a própria infância difícil com uma leveza que confunde as pessoas ao redor. Não é que superaram. É que o acesso emocional àquilo foi selado. O custo disso não aparece no passado. Aparece no presente. Aparece quando alguém que você ama tenta se aproximar de um jeito mais íntimo e você sente, antes de qualquer pensamento consciente, um impulso de recuar. Aparece quando você recebe um elogio genuíno e algo em você não consegue simplesmente receber. Precisa minimizar, ironizar ou devolver imediatamente, porque ficar parado dentro do momento de ser visto é desconfortável demais. Aparece quando você percebe que está construindo pela terceira vez um relacionamento com a mesma arquitetura emocional. Funcional na superfície, vazio no fundo. Aparece quando a vida está objetivamente bem, e você ainda assim sente, debaixo de tudo, uma distância de si mesmo que não consegue explicar. Existe uma cena que uma terapeuta descreveu num registro de caso que ficou comigo. O paciente tinha 42 anos, vida organizada, carreira construída, relacionamentos que duravam, do lado de fora. Era o tipo de pessoa que outras pessoas apontam como exemplo. Durante meses de terapia, ele era articulado, reflexivo. Conseguia analisar a própria história com uma clareza impressionante. Até o dia em que parou no meio de uma fala. Ficou em silêncio por alguns segundos. E começou a chorar. A terapeuta disse que o mais incomum não foi o choro. Foi a expressão do homem enquanto chorava. Não era tristeza. Era algo mais parecido com alívio. Como alguém que estava segurando algo muito pesado por muito tempo e finalmente pôde pousar. Ela perguntou se ele sabia o que estava sentindo. Ele disse que sim, mas que não sabia de onde vinha. Ela esperou. E depois de um tempo, sem que ela tivesse feito mais nenhuma pergunta, ele disse: "Eu acho que a última vez que eu fiz isso, eu tinha 8 anos. E me prometeram que não ia adiantar. 8 anos, 3 décadas e meia, aprendendo que aquilo não tinha utilidade. 3 décadas e meia construindo uma competência extraordinária para existir, sem precisar daquilo. E aquela tarde foi a primeira vez que o sistema percebeu que a promessa era uma mentira. O que torna tudo isso mais complexo é que a sociedade não só permite esse padrão, ela o recompensa. A autonomia emocional,
É tratada como virtude. Conseguir segurar o próprio choro em público é visto como controle. Não precisar de ninguém é chamado de independência. Construir uma vida sem demonstrar fragilidade é chamado de força. E há uma parte disso que é genuinamente admirável, porque existe valor real em saber se sustentar. Mas existe uma diferença que quase nunca é nomeada. A diferença entre escolher não precisar e não conseguir permitir que precise. Uma é liberdade, a outra é uma prisão que foi decorada para parecer com liberdade. Uma pesquisa com profissionais de alta performance revelou algo que contradiz diretamente a narrativa da autossuficiência como ideal. 73% dos entrevistados relatavam sentir uma solidão persistente mesmo dentro de relacionamentos que, por qualquer métrica objetiva, eram saudáveis. Eles estavam cercados de pessoas que gostavam deles, tinham histórico de conexões reais, mas sentiam, com uma regularidade que os perturbava, que ninguém realmente os conhecia, que havia uma versão deles que nunca tinha sido vista. E quando você faz a pergunta óbvia, por que não mostrar essa versão? A resposta quase sempre volta para o mesmo lugar, porque faz muito tempo que essa versão não é segura de mostrar. Porque o sistema aprendeu, em algum momento formativo, que ser completamente visto resulta em ser completamente ferido. E esse aprendizado não desaparece porque o contexto mudou, ele fica silencioso, operacional, completamente fora do alcance da lógica consciente. Tem algo que ninguém te conta sobre crescer com esse tipo de proteção emocional. Você desenvolve uma sensibilidade extraordinária para o que os outros precisam. Aprende a ler o ambiente, a detectar mudanças sutis de humor, a antecipar o que vai acontecer antes que aconteça. Essa habilidade, que foi construída como sistema de alerta precoce, uma forma de sobreviver num ambiente imprevisível, se transforma em algo que parece instinto, empatia, percepção aguçada, e é. Genuinamente é. Mas existe um custo escondido nessa competência. Quando você passa a vida inteira sintonizado nas necessidades e no estado emocional dos outros, você gradualmente perde o contato com o que está acontecendo dentro de você, não de forma dramática. De forma tão gradual, que você nem percebe quando aconteceu. Você sabe exatamente quando seu amigo está precisando de espaço. Você sente quando uma sala inteira está tensa antes de alguém falar. Você consegue calibrar com precisão o que os outros precisam ouvir. Mas quando alguém te pergunta como você está, de verdade, com genuíno interesse, existe um silêncio interno que precede a resposta. Um momento de busca que dura mais do que deveria. Como se a pergunta fosse sobre alguém que você conhece bem superficialmente, mas com quem nunca teve uma conversa mais profunda. Essa é uma das perdas mais silenciosas do congelamento. Não é que você perdeu quem você é. É que ficou tanto tempo focado no mundo externo, para se manter seguro que o mundo interno ficou um território menos familiar do que deveria. Agora preciso falar sobre algo que é mais difícil de nomear, porque toca numa coisa que a maioria das pessoas prefere não examinar de perto. Existe um sofrimento específico que vem de ser amado por uma versão de você que não é completamente você. Quando as pessoas ao seu redor te amam, e algumas amam, genuinamente, elas amam o que conseguem ver. E o que conseguem ver é a versão que você construiu, competente, presente de certa forma, confiável, inteligente, até afetuosa dentro dos limites que você estabeleceu. Essa versão é real, não é falsa, mas é incompleta. E existe um momento que muitas pessoas que passaram por esse processo descrevem da mesma forma. O momento em que você percebe que está com alguém que genuinamente te ama e que esse amor não te alcança completamente. Não porque ele não seja real, mas porque há uma parte de você que está do lado de trás de um vidro que você mesmo instalou. Observando o amor acontecer sem conseguir estar completamente dentro dele, é um tipo de solidão que não tem remédio simples. Porque não é solidão por falta de conexão, é solidão dentro da conexão. É estar com alguém que te quer de verdade e ainda assim sentir aquela distância familiar, aquele espaço interno que ninguém preencheu. Que talvez você mesmo tenha deixado vazio como medida de precaução. Isso não é falha de caráter, não é ingratidão. É a consequência direta de um sistema que aprendeu que proximidade total é vulnerabilidade total. E que vulnerabilidade total é o caminho mais curto para a dor. Mas aqui está o que importa entender sobre tudo isso. O congelamento não é quem você é o que aconteceu com quem você é.
há uma diferença fundamental entre as duas coisas. E é uma diferença que muda tudo na forma de encarar o que veio antes e o que pode vir depois, o sistema que você construiu. A frieza, o controle, a autossuficiência, a distância calibrada. A leitura constante do ambiente foi construído por uma inteligência extraordinária dentro de uma criança que precisava sobreviver. Não foi um erro. Foi a resposta certa para o ambiente errado. O problema não é que você construiu esse sistema. O problema é que ninguém te disse quando ele poderia ser desligado. Ninguém te mostrou como distinguir os momentos em que a proteção ainda faz sentido dos momentos em que ela está bloqueando algo que você, genuinamente, quer. Porque existe uma diferença entre fechar uma porta porque você escolheu e fechar uma porta porque o seu sistema nervoso fechou antes de você ter consciência da escolha. A primeira é a autonomia, a segunda é a automação. E a maioria das pessoas que cresceu com esse padrão não consegue distinguir as duas experiências com facilidade. Porque ambas parecem idênticas por dentro. A dissolução disso não é dramática, não é uma ruptura. Não é o momento em que você finalmente chora num consultório e tudo se resolve. É algo mais lento, mais gradual. Mais parecido com aprender a confiar num sentido que você nunca exercitou completamente. É a diferença entre saber intelectualmente que não há perigo e sentir no corpo que não há perigo. E esse segundo passo, esse deslocamento do entendimento racional para a experiência vivida, é o trabalho real. Tem uma pergunta que fica depois de tudo isso. Não sobre o passado. O passado já está onde está, com todo o peso e toda a lógica que tinha. Mas sobre o que você faz com a percepção de que uma parte significativa do que você chama de si mesmo foi construída em resposta a uma ameaça que já não existe da mesma forma. A resposta mais honesta é que não existe uma resposta limpa. Existe o processo de começar a fazer a distinção, momento a momento, entre o que é reação automática e o que é escolha real. Entre o impulso de recuar e a decisão de recuar, entre fechar porque precisou e fechar porque quer. Essa distinção não aparece de uma vez. Aparece em fragmentos, em momentos específicos, quando você pega a si mesmo no meio de um padrão antigo e consegue, às vezes, criar um segundo de pausa entre o estímulo e a resposta. Esse segundo de pausa é onde a liberdade começa. Não a liberdade de ser uma pessoa diferente, sem história, sem marcas. Mas a liberdade de ser uma pessoa que conhece as próprias marcas bem o suficiente para não confundi-las com destino. Que sabe onde o sistema nervoso foi treinado e consegue progressivamente fazer escolhas que não são determinadas apenas por esse treinamento. Isso não é superação no sentido de deixar para trás. É integração no sentido de carregar diferente, com mais consciência, com menos peso. Com a compreensão de que o esqueleto que você construiu para se manter em pé também te impediu de dançar. E que você não precisa destruí-lo para começar a se mover de outras formas. Você ainda consegue lembrar de um momento em que estava completamente dentro de algo? Num riso, numa conversa, numa tarde completamente presente, sem a parte de você que observa e avalia e controla? Se consegue lembrar, você sabe que aquela pessoa existe, que ela não desapareceu, que por baixo de tudo que foi construído para protegê-la, ela ainda está lá, esperando não ser necessário se proteger tanto, e se não consegue lembrar. Talvez isso já diga algo importante sobre onde está a distância que importa atravessar.